Existe um momento na vida em que você percebe algo desconfortável. Nem toda resposta precisa ser dita. Nem toda provocação merece reação. E quanto mais você tenta explicar, justificar ou se defender, mais parece perder algo invisível: respeito. O mundo ensina que quem fala mais vence, mas a verdade é outra. Em muitas situações, quem domina o silêncio controla o jogo inteiro. O silêncio não é fraqueza, é estratégia, é poder psicológico. E hoje você vai entender por que as pessoas mais respeitadas raramente dizem tudo o que pensam. Antes de continuar, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Existe uma diferença brutal entre quem reage e quem observa. A maioria das pessoas vive em modo automático. Alguém provoca, elas respondem. Alguém critica, elas se defendem. Alguém tenta diminuir, elas entram na discussão. Parece natural, parece justo, parece necessário. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Toda vez que você reage imediatamente, você entrega o controle emocional da situação para outra pessoa. Quem provoca passa a liderar a dança. Quem responde vira apenas parte do espetáculo. Pessoas inteligentes entendem algo que poucos conseguem aceitar. Nem toda batalha merece ser lutada. E, mais importante ainda, algumas batalhas só são vencidas quando você se recusa a entrar nelas. O silêncio, nesse caso, não é ausência de resposta. É uma resposta calculada. Pense em quantas vezes alguém tentou te puxar para uma discussão inútil, um comentário sarcástico, uma indireta, uma crítica disfarçada de opinião. O objetivo raramente é diálogo. O objetivo é reação. Quando você responde, a pessoa recebe exatamente o que queria. Atenção, energia, conflito. Agora imagine o oposto. Imagine alguém tentando provocar você e encontrando apenas silêncio. Nenhuma defesa, nenhuma justificativa, nenhuma explicação. Para muitas pessoas isso é insuportável, porque o silêncio cria um vazio psicológico, e o ser humano odeia o vazio. O silêncio faz a mente do outro trabalhar sozinha. A pessoa começa a questionar o que disse, começa a imaginar o que você está pensando, começa a sentir o peso da própria atitude. É aqui que o jogo muda. Quem fala demais revela tudo. Quem explica demais demonstra insegurança. Quem discute demais mostra que precisa provar algo. Já quem permanece em silêncio transmite uma mensagem silenciosa e poderosa: eu não preciso me defender diante de você. E essa postura muda completamente a dinâmica de respeito. Pessoas que dominam o silêncio entendem que dignidade não se prova com palavras, se prova com postura. Existe também outro ponto que quase ninguém menciona. Muitas vezes, você não perde respeito pelo que fez. Você perde respeito pelo quanto explicou o que fez. Justificativas excessivas enfraquecem a autoridade. Imagine alguém que toma uma decisão e passa 10 minutos tentando convencer todo mundo de que estava certo. Agora imagine alguém que toma uma decisão e simplesmente segue em frente, sem debate, sem explicação desnecessária. Quem parece mais seguro? Quem parece mais firme? O silêncio cria peso nas ações. Ele transforma sua presença em algo mais sólido, mais difícil de desafiar. E é exatamente por isso que pessoas emocionalmente maduras escolhem cuidadosamente quando falar. Elas sabem que cada palavra tem um custo. Quanto mais você fala, mais se expõe, mais abre espaço para interpretação, distorção e ataque. O silêncio, por outro lado, protege sua energia, protege sua imagem, protege sua paz. Existe uma cena que acontece todos os dias no mundo. Alguém fala algo provocativo. Espera uma reação imediata. Espera que você entre na discussão. Espera que você tente se defender. Mas quando você permanece em silêncio, algo estranho acontece. A energia da provocação perde força. É como um fogo sem oxigênio. Aos poucos, se apaga. Isso acontece porque muitas pessoas não querem conversa. Querem confronto, querem drama, querem validação emocional. E quando você não entrega isso, elas não sabem o que fazer. Seu silêncio se torna um espelho.
Ele força o outro a encarar o próprio comportamento, e poucas pessoas estão preparadas para isso. Existe também um erro comum que destrói a imagem de muita gente forte. A necessidade constante de ter a última palavra. Parece vitória no momento, mas na verdade revela dependência emocional. Quem precisa da última palavra ainda está preso à opinião do outro. Quem é realmente forte não precisa encerrar discussões. Ele simplesmente sai delas. O silêncio, nesse caso, não é derrota, é liberdade. É a decisão consciente de não gastar energia tentando mudar a mente de quem já decidiu não entender. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos. Nem todo mundo merece explicações sobre suas decisões. E quanto mais cedo você entende isso, mais sua vida se torna leve. Porque você para de lutar batalhas invisíveis todos os dias. O mundo está cheio de pessoas tentando provar algo o tempo inteiro, tentando parecer inteligentes, tentando parecer fortes, tentando parecer superiores. Mas existe um detalhe curioso. As pessoas mais seguras raramente entram nesse jogo. Elas não precisam provar valor. Elas simplesmente vivem com valor. E isso muda tudo. O silêncio, quando usado com consciência, comunica algo que palavras jamais conseguiriam explicar. Ele diz: eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso da sua aprovação. E poucas mensagens são tão poderosas quanto essa. Muitas vezes, a reação que alguém espera de você é exatamente a armadilha que pode diminuir sua posição. Quando alguém te provoca em público, quando alguém tenta te diminuir, quando alguém lança uma crítica carregada de veneno, a expectativa é simples: reação. Mas quando essa reação não vem, a dinâmica se quebra. A pessoa percebe que não conseguiu acesso emocional a você. Isso muda completamente o equilíbrio da situação. Porque respeito verdadeiro não nasce de argumentos, nasce de postura. E postura se revela muito mais no que você escolhe não dizer do que nas palavras que decide usar. Existe um tipo de poder que quase ninguém percebe, porque ele não faz barulho. Não precisa levantar a voz, não precisa convencer, não precisa ganhar discussões. Esse poder aparece quando alguém tenta te atingir e simplesmente não consegue. O silêncio tem essa capacidade rara de desmontar expectativas. Quando alguém ataca, a mente dessa pessoa já imagina o roteiro completo. Imagina você se defendendo, imagina você explicando, imagina você reagindo com irritação. Tudo isso cria um palco perfeito para o conflito. Mas quando o silêncio entra em cena, o roteiro quebra. A pessoa fica sem direção, porque a provocação só existe quando encontra a resposta. E é exatamente nesse momento que muitos cometem um erro silencioso. Eles acreditam que precisam esclarecer tudo, explicar cada detalhe, corrigir cada mentira, defender cada crítica. Parece lógico, mas é exaustivo. E pior, raramente muda alguma coisa, porque quem quer entender, pergunta. Quem quer provocar, acusa. E quando você tenta explicar para quem já decidiu distorcer, você apenas alimenta o ciclo. Pessoas sábias entendem isso cedo. Elas percebem que existem conversas que não são feitas para resolver nada. São feitas apenas para sugar energia. Repare em algo curioso. Pessoas emocionalmente instáveis têm uma necessidade quase compulsiva de resposta. Elas se sentem incomodadas quando algo fica sem reação. Quando você não responde uma provocação, a mente da outra pessoa entra em um tipo de turbulência psicológica. Ela começa a preencher o silêncio com interpretações. Será que exagerei? Será que ele não se importa? Será que fui ignorado? O silêncio cria um espaço onde o outro é forçado a lidar consigo mesmo. E isso é desconfortável para quem está acostumado a jogar a responsabilidade emocional nos outros. Existe uma maturidade que nasce quando você percebe algo simples, mas poderoso. Nem toda crítica merece explicação. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. A maioria das pessoas vive reagindo porque tem medo de parecer fraca, tem medo de parecer incapaz de se defender. Mas a verdade é o oposto. Quem reage a tudo demonstra vulnerabilidade emocional. Demonstra que qualquer palavra tem acesso direto à sua mente. Agora imagine alguém que escuta provocações.
e simplesmente continua vivendo, sem olhar para trás, sem justificar, sem tentar convencer ninguém. Essa postura cria um tipo de respeito silencioso, porque transmite algo raro: autocontrole. Autocontrole é uma das formas mais claras de poder psicológico. Quem domina as próprias emoções, domina o próprio comportamento. E quem domina o próprio comportamento, se torna imprevisível para quem tenta manipular. Pense em quantas discussões poderiam simplesmente não existir se alguém escolhesse o silêncio no momento certo. Quantos conflitos familiares, quantos desentendimentos no trabalho, quantas amizades desgastadas por palavras ditas no calor do momento. A maioria das brigas começa com algo pequeno: uma frase atravessada, um comentário mal interpretado, uma crítica que toca no ego. A reação imediata acende o pavio. A outra pessoa reage também. E quando percebem, duas pessoas estão discutindo por algo que talvez nem importasse tanto assim. O silêncio tem o poder de interromper essa cadeia antes que ela se transforme em algo maior. Mas atenção, silêncio não significa covardia. Não significa aceitar desrespeito. Existe uma diferença enorme entre silêncio fraco e silêncio forte. O silêncio fraco nasce do medo. A pessoa não responde porque tem receio de confronto. Ela engole palavras porque se sente menor. Esse silêncio acumula frustração. Já o silêncio forte nasce da escolha consciente. A pessoa poderia responder, mas decide não responder. Poderia discutir, mas entende que aquilo não merece sua energia. Poderia provar que está certa, mas percebe que não precisa provar nada. Esse tipo de silêncio carrega presença. Ele comunica uma mensagem clara, sem usar uma única palavra. Eu não entro em jogos pequenos. E isso cria um efeito curioso. Pessoas que provocam constantemente procuram alvos fáceis. Procuram quem reage. Procuram quem se irrita. Procuram quem entra no conflito. Quando percebem que alguém não reage, simplesmente perdem o interesse. Porque manipulação precisa de resposta emocional para funcionar. Existe também outro ponto profundo nessa dinâmica. Quanto mais você responde ataques, mais as pessoas acreditam que suas palavras têm poder sobre você. Elas percebem que conseguem mexer com seu estado emocional. Mas quando encontram alguém que não se abala facilmente, surge uma barreira invisível. Essa barreira é chamada de respeito. Respeito não nasce de discursos longos. Nasce da forma como você se posiciona diante da pressão. Quando alguém tenta te provocar e você permanece sereno, você mostra algo que muitos não conseguem controlar: sua própria mente. E isso gera admiração silenciosa. Mesmo quem tenta provocar começa a perceber que existe uma força ali que não é fácil de abalar. Essa força vem da clareza interna. Pessoas que se conhecem profundamente não sentem necessidade de justificar cada passo. Elas sabem quem são, sabem suas intenções, sabem seus valores. E quando alguém de fora tenta distorcer isso, o silêncio se torna a resposta mais elegante, porque discutir com quem já decidiu não compreender é uma guerra perdida, antes mesmo de começar. Existe também um tipo específico de situação onde o silêncio se torna ainda mais poderoso. Quando alguém tenta te diminuir em público, muitas pessoas sentem uma necessidade urgente de reagir nesse momento. Sentem que precisam defender sua imagem imediatamente. Mas muitas vezes, a reação emocional faz exatamente o que o provocador queria: criar espetáculo. O silêncio quebra o espetáculo. Ele transforma o momento em algo desconfortável para quem tentou provocar. Porque, de repente, a pessoa que tentou humilhar se vê sozinha com suas próprias palavras, sem reação, sem drama, sem palco. E isso muda completamente a percepção das pessoas ao redor. Quem observa, percebe rapidamente quem estava tentando criar conflito e quem manteve dignidade. A verdadeira autoridade raramente grita. Ela não precisa convencer. Ela simplesmente existe e se mantém firme. E poucas coisas demonstram mais firmeza do que a capacidade de permanecer em silêncio quando o mundo espera uma explosão.
Existe um momento específico em que o silêncio revela quem realmente domina a própria mente. É quando alguém tenta ferir o seu ego. O ego é impulsivo. Ele quer reagir. Quer responder na mesma intensidade. Quer provar que está certo. Quer vencer. Mas quem vive reagindo ao próprio ego acaba se tornando previsível. E previsibilidade é exatamente o que pessoas manipuladoras procuram. Elas sabem exatamente qual botão apertar para provocar reação. Uma palavra, uma crítica, um comentário irônico. E pronto. A pessoa já perdeu o controle emocional. Agora imagine alguém que não oferece essa resposta automática. Alguém que escuta, observa e permanece em silêncio. Esse tipo de presença muda completamente o jogo psicológico. Porque quem provoca espera acesso imediato às suas emoções. Espera ver irritação. Espera ver defesa. Espera ver necessidade de aprovação. Quando nada disso aparece, surge um tipo de desconforto que poucos sabem lidar. O silêncio faz algo que argumentos jamais conseguem fazer. Ele expõe intenções. Quando você discute, o foco vai para as palavras, para quem está certo, para quem tem o melhor argumento. Mas quando você permanece em silêncio, o foco vai para o comportamento. As pessoas começam a observar quem está tentando provocar, quem está insistindo, quem está perdendo o controle. E muitas vezes, a própria atitude da outra pessoa começa a se revelar sozinha. Isso acontece porque o silêncio remove o combustível da discussão. Discussões precisam de duas forças empurrando em direções opostas. Quando uma dessas forças desaparece, o conflito perde sustentação. Pessoas emocionalmente fortes entendem isso com clareza. Elas sabem que nem todo confronto precisa de resposta imediata. Algumas situações simplesmente se resolvem quando você se afasta delas. Existe também uma dimensão mais profunda nisso tudo. O silêncio protege sua energia mental. A maioria das pessoas vive mentalmente cansada porque passa o dia inteiro reagindo a tudo. Comentários, mensagens, opiniões, críticas, discussões inúteis. Cada pequena provocação consome atenção, consome tempo, consome estabilidade emocional. E quando você percebe, gastou horas do seu dia preso em conversas que não acrescentaram absolutamente nada. O silêncio é uma forma de disciplina. Ele exige que você escolha cuidadosamente onde colocar sua energia. Isso significa entender algo que poucas pessoas aceitam. Nem tudo precisa da sua participação. Existe uma liberdade enorme quando você percebe que não precisa responder a tudo. Não precisa defender cada opinião. Não precisa explicar cada escolha. Não precisa convencer cada pessoa. Quando essa consciência chega, algo muda dentro de você. A necessidade constante de aprovação começa a desaparecer, porque no fundo, muitas respostas exageradas nascem exatamente desse desejo de aprovação. A pessoa quer ser entendida, quer ser validada, quer que os outros reconheçam que ela está certa. Mas pessoas seguras não dependem disso. Elas sabem que sempre existirão opiniões distorcidas, sempre existirão críticas injustas, sempre existirão interpretações erradas. E tentar corrigir todas elas é uma tarefa impossível. Por isso, o silêncio se torna uma forma de inteligência emocional. Ele filtra o que realmente merece atenção. Existe também algo curioso no comportamento humano. Quanto mais você tenta convencer alguém, mais resistência essa pessoa cria. Isso acontece porque argumentos constantes ativam um mecanismo psicológico chamado defesa de identidade. A pessoa sente que sua visão está sendo atacada. Então ela se apega ainda mais à própria opinião. Agora observe o que acontece quando você simplesmente não entra nessa disputa. Sem pressão. Sem confronto. Muitas vezes a própria pessoa começa a reconsiderar o que disse. O silêncio cria espaço para reflexão. Discussões criam resistência. Outro ponto importante é que o silêncio aumenta o peso das poucas palavras que você escolhe usar. Quando alguém fala o tempo inteiro, suas palavras perdem valor, se tornam ruído. Mas quando alguém fala pouco, cada frase ganha atenção.
Cada comentário ganha peso, porque as pessoas percebem que aquela pessoa não fala por impulso, ela fala por escolha. E isso transforma completamente a percepção de autoridade. Pense em líderes que realmente impõem respeito. Eles não são os que falam mais alto, nem os que falam mais. São os que escolhem cuidadosamente quando falar. E quando falam, todos escutam. O silêncio constrói essa presença. Ele cria uma aura de controle, de calma, de estabilidade. E estabilidade emocional é algo que naturalmente atrai respeito. Existe também um efeito psicológico muito forte no silêncio. Ele impede que você diga coisas que não podem ser desditas. Quantas amizades acabaram por palavras ditas no calor do momento? Quantos relacionamentos foram destruídos por frases impulsivas? Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém respondeu com orgulho ferido? O silêncio cria um espaço entre o estímulo e a reação. Esse espaço é onde mora a inteligência emocional. Nesse pequeno intervalo, você observa, respira, analisa e decide se aquilo realmente merece uma resposta. Muitas vezes, não merece. E quando você deixa passar, percebe algo surpreendente. Aquilo que parecia tão grande naquele momento simplesmente perde importância, porque muitas provocações só parecem gigantes quando você se envolve nelas. Quando você se afasta, elas diminuem, desaparecem. O silêncio também revela algo sobre caráter. Ele mostra quem consegue controlar o próprio impulso, quem consegue manter dignidade sob pressão, quem não precisa entrar em conflito para afirmar sua própria existência. E isso tem um impacto enorme na forma como as pessoas te enxergam. Porque em um mundo onde todos estão reagindo o tempo inteiro, quem permanece centrado se torna raro. E o que é raro, naturalmente chama a atenção. Mas não é uma atenção barulhenta, é uma atenção silenciosa. Uma percepção crescente de que existe ali alguém difícil de abalar. Alguém que não se move por provocações pequenas. Alguém que não perde energia tentando convencer quem não quer entender. E quando as pessoas percebem isso, algo muda na forma como se aproximam de você. Elas passam a medir melhor as palavras, passam a escolher melhor as atitudes, porque sabem que não encontrarão alguém fácil de manipular. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser apenas uma reação. Ele se torna parte da sua presença, parte da sua postura, parte da forma como você ocupa o espaço ao seu redor. E essa presença fala muito mais alto do que qualquer argumento poderia falar. Existe um nível ainda mais profundo no poder do silêncio. Um nível que poucas pessoas alcançam porque exige algo raro: domínio completo sobre o próprio ego. O ego quer responder, quer corrigir, quer mostrar inteligência, quer provar que o outro está errado. Mas quando você observa a vida com mais calma, percebe algo quase irônico. As pessoas mais fortes raramente entram nesse jogo. Elas entendem que valor pessoal não se prova em discussões. Valor pessoal se demonstra na forma como você vive, nas decisões que toma, na postura que mantém mesmo quando alguém tenta te desestabilizar. O silêncio se torna uma espécie de escudo invisível. Ele impede que pequenas provocações entrem na sua mente. Impede que opiniões superficiais definam seu estado emocional. Porque, no fundo, existe uma verdade que muda tudo quando você realmente entende. A maioria das críticas não tem nada a ver com você. Tem a ver com a frustração de quem critica. Tem a ver com insegurança. Tem a ver com projeção. Mas quando alguém reage impulsivamente, acaba carregando nas costas algo que nem era seu. O silêncio interrompe esse processo. Ele devolve cada pessoa ao próprio comportamento. Quando alguém fala algo injusto e encontra reação, a discussão começa. Quando encontra silêncio, a própria pessoa precisa conviver com o peso do que disse. E isso é algo extremamente poderoso, porque o silêncio cria responsabilidade, sem debate, sem gritos, sem confronto. Apenas um espaço onde cada um precisa lidar com suas próprias palavras. Existe também algo que poucos percebem. O silêncio aumenta sua autoridade social. Em qualquer ambiente, trabalho, família, amizades, pessoas que falam menos e observam mais
costumam ser vistas como mais seguras. Não porque são superiores, mas porque transmitem controle. Elas não demonstram urgência para provar algo. Não sentem necessidade de convencer todos ao redor. Essa ausência de necessidade cria uma presença forte. Pessoas começam a perceber que você não depende da validação delas. E quando alguém não depende da sua validação, automaticamente ganha mais respeito. Porque independência emocional é algo raro. A maioria vive reagindo exatamente para evitar julgamento, para evitar críticas, para evitar desconforto. Mas quem domina o silêncio aceita algo que muitos evitam. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai concordar com você. Nem todo mundo vai entender suas decisões. E está tudo bem. Quando essa aceitação se torna real, a necessidade de resposta desaparece. Você simplesmente segue seu caminho, sem carregar discussões desnecessárias, sem explicar cada passo, sem gastar energia tentando ser compreendido por quem já decidiu não compreender. Existe também uma beleza estratégica no silêncio. Ele cria mistério. Pessoas que falam demais revelam tudo sobre si mesmas. Pensamentos, planos, intenções, emoções. Isso facilita para quem quer julgar, criticar ou manipular. Mas quem fala pouco mantém parte da própria mente protegida. As pessoas nunca sabem exatamente o que esperar. Nunca sabem exatamente o que você pensa. E isso cria respeito psicológico, porque o ser humano tende a respeitar mais aquilo que não consegue ler completamente. O silêncio também cria presença. Já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e parecem ocupar o espaço de forma diferente? Elas não são as mais barulhentas, não são as que falam mais alto, mas existe algo na postura delas, na calma, na forma como observam antes de agir. Esse tipo de presença vem do controle interno, vem da capacidade de não reagir automaticamente a cada estímulo externo. O silêncio faz parte dessa construção. Ele transforma sua comunicação, transforma sua energia, transforma a forma como os outros interpretam suas ações. Mas talvez o aspecto mais poderoso do silêncio seja outro. Ele protege sua paz. Em um mundo onde todos querem discutir, opinar, convencer e provar algo, escolher o silêncio é escolher tranquilidade. É decidir que sua mente não será um campo de batalha para qualquer opinião passageira. É entender que sua energia é limitada e que ela merece ser investida em coisas que realmente importam. Crescimento, propósito, construção. Não em discussões que terminam exatamente onde começaram. O silêncio não é ausência de força, é força controlada, é inteligência emocional aplicada na prática. É a capacidade de olhar para uma provocação e decidir que aquilo simplesmente não merece espaço dentro da sua mente. E quando você aprende a fazer isso de forma consistente, algo muda na sua vida. Conflitos diminuem, discussões desaparecem. Pessoas que viviam tentando provocar simplesmente param, porque percebem que não têm acesso às suas emoções. Seu silêncio se torna uma barreira invisível, uma linha clara entre quem tem acesso à sua energia e quem não tem. E essa é uma das formas mais puras de poder pessoal. Não é poder sobre os outros, é poder sobre si mesmo, sobre suas reações, sobre sua mente, sobre sua paz. Porque no final, quem realmente controla a própria mente não precisa vencer discussões, não precisa convencer multidões, não precisa reagir a cada provocação. Essa pessoa apenas observa, entende e, quando necessário, escolhe a resposta mais poderosa que existe: o silêncio.